Notícias Automotivas, o maior blog automotivo do Brasil. www.noticiasautomotivas.com.br. Nessa aceleração inicial que a gente faz com o carro, na avaliação na cidade, dá pra gente já ter uma noção básica de como é que é o desempenho daquele modelo. Com o HB20, nós percebemos que ele tem um desempenho muito bom. Se trata de um carro com um motor 1.6, 16 válvulas, com um número de potência bem interessante, 128 cavalos, para um carro relativamente leve. Então o desempenho com certeza é de modelos com motores maiores, comparável aí a algum carro 1.8, 2.0. Alguns modelos com motor 1.6 e modelos leves, né, como por exemplo o Ford Ka Sport, já são aclamados como modelos assim bem esportivos em comparação com o que normalmente é vendido aqui no mercado nacional. E para efeito de comparação, o Ka Sport, apesar de ser mais leve que o HB20, ele tem 107 cavalos. O HB20 com 128 com certeza entrega um desempenho bem interessante e não fica devendo em nada para modelos com motores maiores. Consegui aquela distracionada de pneu ali no começo da aceleração, não até nem tanto fazendo uma arrancada de uma maneira que proporcionasse isso. Não fiz com a intenção de queimar muito os pneus e soltar a embreagem com muita rapidez. Fiz apenas de uma maneira mais ágil, assim como a gente faria em uma ocasião qualquer do dia a dia. É necessário até dosar um pouco o pé no acelerador em alguns momentos. A gente comentou que, bom, primeiramente vamos diferenciar, né, alguma coisa que os leitores muitas vezes comentam. Eles falam assim: mas você acelerando dessa maneira, cantando pneu desse jeito, o consumo vai ser ruim mesmo. Só que nós temos que deixar claro que uma coisa é o vídeo que nós fazemos de comportamento na cidade e outra coisa é a medição de consumo que nós fazemos. A gente anda a semana toda com o carro de uma maneira normal, sem cantar pneu nem nada, avalia o consumo e aí, faltando um dia ou dois para entregar o carro, eu pego e faço esse vídeo aqui, que tem como objetivo mostrar todas as características do carro. Eu acelero daquela maneira para mostrar o desempenho dele, mas isso não significa que durante a semana toda eu fique acelerando assim, porque é claro que isso ia distorcer os números de consumo e ia fazer com que o carro bebesse demais. Bom, falando então do HB20 1.6 Premium, a gente já comentou anteriormente que é um carro muito caro e que não tem uma relação custo-benefício tão interessante. Mas é claro que esse teste que nós estamos fazendo é do HB20 1.6, não importa que versão seja. Então você sabe muito bem que é possível comprar um HB20 1.6 pagando bem menos do que os R$47 mil dessa versão Premium. Então temos que nos ater ao comportamento do carro, né, nesse vídeo, e não apenas ao custo-benefício dele.
Você viu então já no começo desse vídeo que o desempenho do HB20 é muito bom. O ar-condicionado, quando acionado, que é o caso agora, ele não atrapalha no desempenho. Não se trata daquele, como acontece, por exemplo, em carros 1.4, por exemplo, né? Você liga o ar-condicionado, então já sente um pouco o motor ficar preso, o desempenho ficar inferior. Mas no HB20 isso não acontece, ele tem potência de sobra para você andar tranquilamente com o ar-condicionado. O único problema com relação ao desempenho é quando nós estamos abaixo de 2.000 giros. O carro na contramão, né? Quando a gente está abaixo de 2.000 giros, esse motor 16 válvulas do HB20 ele tem um desempenho bem fraco, ele fica bem xoxo. Até mais fraco do que outros modelos de características similares, né? Também 1.6. Mas acima de 2.000 giros ele fica bem esperto e é bem agradável de se usar na cidade. A suspensão do HB20 se mostrou ter um balanço exato entre conforto e estabilidade. Ele não é aquele carro que a gente diz, ele é voltado mais para o conforto, ou ele é voltado mais para a esportividade, tem uma suspensão dura. Ele fica bem no meio termo. Isso é interessante para quem quer uma tocada mais esportiva no dia a dia, que ele vai ter com certeza uma suspensão melhor do que a do Onix nesse sentido. O Onix é mais voltado para o conforto, não entrega tanta estabilidade. Já na parte do conforto, se você preza muito isso e o principal para você é o conforto, com certeza o HB20, o Onix na verdade, né, tem uma suspensão mais apropriada. Mas para o gosto do brasileiro, eu diria que a suspensão do HB20 está bem sintonizada aí com o que o público está preferindo, né? O brasileiro gosta de conforto, mas ele também não quer um carro muito mole. Não quer um carro que tenha uma suspensão assim que nas curvas você fica até preocupado de fazer uma curva uma velocidade um pouco maior. Mas, para efeito de comparação, ele tem uma suspensão mais firme que do Onix. E um ponto negativo da suspensão é que a gente sente bastante as irregularidades. Você passa, por exemplo, uma lombada, que nem aqui, e o passar por cima daquela lombada é um pouco duro. E também quando tem pequenas imperfeições no asfalto, a gente sente um pouco mais. Mas nada que atrapalhe. A posição de dirigir é muito boa. A gente nota assim que os pedais estão bem alinhados em comparação com o motorista. O volante também está bem alinhado, ele não fica torto. O único problema é essa regulagem, né, do assento do banco do motorista, que quando você vai levantando ela vai subindo apenas a parte da frente. Você fica com os joelhos mais altos do que propriamente o seu corpo. Então isso é um ponto que a gente não gostou. Mas é isso. E os pontos negativos, né, do modelo, além desse detalhe que eu falei da suspensão, que não filtra muito bem algumas irregularidades, e também além do preço alto para essa versão mais top, nós temos o consumo. Porque é claro que um carro que anda tão bem como o HB20 não ia ter um consumo muito agradável ao bolso. Nós marcamos 6,6 km por litro com álcool e 8,5 km por litro com gasolina. Você vai conseguir consumos melhores do que esse em outras cidades? Sim. Se você mora numa cidade que está numa região totalmente plana, o consumo vai ser melhor. Se você mora também em grandes capitais, onde existem ali avenidas com limite de velocidade de 80 ou 90 km por hora, o consumo também vai ser melhor. Só que o HB20 foi usado nos mesmos percursos que nós usamos outros modelos para avaliar aqui no NA, e esses 8,5 km por litro dele foram marcados exatamente no mesmo tipo de percurso que o Onix conseguiu 11,5. Então, não é querendo favorecer o modelo da Chevrolet, mas é óbvio que um carro com motor 1.4 de 8 válvulas vai ser bem mais econômico que um 1.6 de 16 válvulas. Então é isso, os únicos pontos negativos que a gente pode ressaltar são esse ponto do preço alto e também o consumo alto. Se você não se importa muito com o consumo, não vai rodar muito diariamente, o HB20 com certeza é uma ótima opção.
Notícias automotivas. Ainda vai acontecer e você já viu aqui.